A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao primeiro trimestre de 2020 da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira. Quer me conhecer melhor minha família, ministério? Aqui na descrição dos vídeos estão todas as minhas redes sociais, meu contato. Você entra no meu Facebook, no Instagram, me siga no Instagram, eu preciso disso. Siga-me no Instagram, me ajude a chegar a 5K pelo menos no Instagram, tá certo? Tem muito material da Escola Dominical. Nós temos aqui trabalho com a classe de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. Eu também viajo ministrando a palavra de Deus. Em 2020 será um prazer cooperar com vocês, será um prazer participar dos seus eventos ministrando a palavra de Deus. As nossas agendas estão à sua disposição, da sua igreja, dos seus eventos, pelo 19987684868. Será um prazer servir a Igreja de Cristo, aonde você lidera, aonde você pastoreia, aonde você dirige, tá certo? Vamos então ao início de mais um trimestre da Escola Dominical. Bora pra aula! Estava esquecendo de lembrar a você, não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante, inscrever-se no canal, comentar as aulas, clicar no joinha e ativar o sino de notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você numa lista VIP. Vem com a gente! Por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Sabe quando você diz, ai Senhor, ai eu não aguento mais, ai porque eu sou tão fraquinho, ai, não use a tua fraqueza como desculpa para pecar. Ele foi tentado, ele sabe o quanto você pode suportar. Maravilha! Chegando então com a aula 1 do primeiro trimestre de 2020, a lição 1. Nós vamos iniciar com a classe bíblica, com a classe de jovens, que vai falar nesta lição muito linda, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. O comentarista é o irmão Tiago Brasil. Nós vamos trabalhar aí toda esta temática. O professor Tiago Brasil comenta esta lição e nós vamos trabalhar esta temática, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Na lição 1, o texto, o título é A Necessidade de um Salvador. Lembrando aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem um link aonde você clica e abre material de apoio em PDF para abrir no celular, no tablet, enfim, nos comentários. Escreva aí a cidade de onde você nos assiste, deixe sua sugestão. Vai ser um prazer ter os irmãos por aqui. O texto do dia está em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento de Apocalipse 22. O texto bíblico está em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que é um dos textos mais marcantes, assim para mim, na Bíblia Sagrada. E durante todo esse trimestre estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonhava de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar esse momento para crescermos juntos, comentaristas e leitores, professores e educandos, amigos e irmãos. Certamente esse será um trimestre fantástico para todos nós. Então, como nós estamos aqui, uma grande maioria falando aí é professores, o professor aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. Isso aqui é teologia básica, isso aqui é teologia fundamental. O termo básico, ele acaba ganhando um sentido pejorativo. O básico é coisa básica, eu sou mais profundo, mas o básico é o fundamento.
O básico fala da base sobre qual qualquer estrutura se sustenta. Então o básico é o mais importante. O básico nem sempre aparece, mas é o que sustenta a beleza de tudo que está sobre ele. Então isso aqui é teologia básica, teologia pura, que com certeza trará crescimento espiritual para todos. Então o professor, é muito importante que o professor não se comporte apenas como transmissor de conhecimento, mas como aquele que está ali para absorver também, até porque na experiência nós percebemos que mesmo estudando e preparando a aula, ali na hora de dar aula, tem muita coisa que nós falamos e nos assustamos. Nossa, não tinha visto isso lá quando eu estava estudando, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Muito bem. Tópico 1. A queda e a promessa de um Salvador. O Éden é onde tudo começou. Os eventos narrados entre Gênesis de 1 a 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo que a gente vai encontrar à frente nas Sagradas Escrituras. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. Ok? Então, de acordo com o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada com muitos erros, mas graciosamente repleta de acertos, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. Então, no Gênesis, de 1 a 3, o que é que você tem? Você tem toda a criação de todo o ambiente aonde o homem ia viver com perfeita bondade, com perfeita harmonia, ok? Você tem tudo ali. Você tem também a queda caótica por rebeldia e desobediência humana, salvação ou pelo menos o anúncio dela por sacrifício e graça do Senhor. Então, em Gênesis, você tem a criação do ser humano belo, maravilhoso, perfeito e num ambiente perfeito. Você tem a queda e você já tem a primeira manifestação da graça de Deus. Quando ela acontece? Quando Deus vem ao Éden. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, mas é a primeira manifestação da graça de Deus. O homem peca e Deus não o abandona, e Deus não lhe vira as costas. Deus vem ao encontro do ser humano até para mostrar que tipo de relacionamento ele deseja ter com os seres que ele criou, tá certo? Muito bem. Como afirma Gênesis 2, 7, 8, a humanidade foi feita para viver no jardim de Deus. Por isso, desde Gênesis 3, 8, o Criador protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele. Então, Deus nos criou para interagirmos com Ele. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Jardim, lugar de relacionamento, interatividade e comunhão. Isto foi quebrado em Gênesis 3, mas desde então você vai perceber dentro das Sagradas Escrituras todo um esforço de Deus, fomentado por sua graça e misericórdia, para restabelecer, não necessariamente o lugar, o jardim do Éden, mas o que ele representa, lugar de relacionamento, lugar de comunhão, lugar de intimidade entre Deus e os homens. Então, qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a catastrófica escolha humana? Vale lembrar que o homem caiu por pura escolha. O homem escolheu, o homem decidiu pecar. Mas a pergunta que aconteceu lá não foi: por que você fez isso? Ou onde estava o fruto que estava ali? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou reaver coisas ou objetos. O Senhor está comprometido com pessoas. Seu amor está e cuidado é conosco. Por isso ele chama por Adão e indaga o seu paradeiro. Por que ele pergunta para Adão: Adão, onde estás? Se ele sabia onde Adão estava, afinal de contas, ele é onipresente, onisciente, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Mais do que querer saber aonde o homem estava, visivelmente, fisicamente falando, Deus está
dando ao homem a oportunidade de reconhecer aonde ele está. Olha, Adão, até ontem, nesse exato momento, você estaria na minha presença, desfrutando da minha presença, mas por tua escolha, olha onde você está, escondido e envergonhado. Por que isso é importante? Porque é a única forma de alcançarmos novamente a comunhão quebrada, de alcançarmos, de restabelecermos um relacionamento destruído. O primeiro passo é reconhecer, é perceber o que perdemos com nossa escolha errada, o que perdemos com a nossa escolha equivocada. Então, onde estás? Dá uma olhada. Então, estou envergonhado, eu estou nu. Só que não era esta a condição que você estava. O Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado a tinha conduzido. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus, são alentados sobre o cansaço e dores porque já estão sentindo angústia e medo, são informados sobre o advento do descendente, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. Então ali eles recebem a primeira informação. Olha, vocês pecaram, vocês erraram, mas vai vir um descendente, da mulher vai sair uma semente, e essa semente vai esmagar, vai pisar a cabeça da serpente. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. Isso é incrível isso. Por isso que o texto em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí se nós linkarmos João 3,16 com 1 Pedro 1, do 18 ao 20, nós vamos perceber quando é que Deus amou a humanidade. Deus não amou a humanidade quando ele criou o homem. Deus não amou a humanidade quando o homem pecou. Deus não amou a humanidade quando ele enviou Cristo para morrer para perdão de nossos pecados. Não. Ele amou a humanidade na eternidade, quando ele decidiu criar o homem e disse junto à Trindade Divina: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquele momento foi estabelecido um plano de salvação. Este homem vai pecar, este ser vai errar, este ser vai se afastar. Então, para o plano ser perfeito, é preciso haver um plano de restauração. É por isso que o amor de Deus não chega ao fim. É por isso que o pecado não decreta o fim do amor de Deus para conosco. Pelo contrário, maior que a adversidade, maior do que a deserção, estou procurando aqui uma palavra, né? Enfim, maior do que o erro é a graça, maior do que o pecado é a graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, Romanos 5:20, superabundou a graça superabundante de Deus. Ela é maior do que qualquer pecado, ela é maior do que qualquer transgressão. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Esta é uma das chaves de leitura que se pode adotar para ler e narrar o curso trilhado por nós e registrado nas Escrituras, a esperança da chegada do Salvador. Ao adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorreram em torno do objetivo de cumprimento da promessa de Gênesis. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. Então veja, a vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus por meio de vários eventos distintos, mas que por fim redundam na glória de Deus. A vocação de um caldeu, a salvação de um jovem odiado pelos irmãos, a liderança de um sobrevivente de infanticídio, uma moabita que se torna avó de um rei, um povo que sobrevive a um bárbaro período de escravidão, como bem afirma o apóstolo: apesar de nossos erros, Deus afetuosamente age em nosso favor. Então, toda a história, todos os acontecimentos, eles contribuíram de alguma forma, eles colaboraram de alguma forma para que o plano de salvação de Deus
anunciado no Gênesis, mas preparado na eternidade, se concretizasse nos últimos tempos, se concretizasse ao longo da história, no curso da história, porque como diz a palavra do Senhor em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a história coopera para que as promessas de Deus se cumpram a seu tempo. Tópico 2. As profecias messiânicas no Antigo Testamento. O que são profecias messiânicas? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus. Dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias, o papel que a figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas um contexto imediato, é diferente daquele que assume Jesus, que ele assume como Jesus no Novo Testamento. Então, a comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelos direitos dos judeus, um representante que promovesse algum tipo de enfrentamento ao Império Romano para livrá-los do domínio do Império Romano. Só que este é o contexto, este é o pensamento que se tinha do Messias no Antigo Testamento, e claro que muitos judeus que não aceitaram Jesus como Messias pensam até hoje, não é? Um Jesus nesse sentido, com poder político, tá certo? Com poder, quem sabe até mesmo com poder militar, tá certo? Mas por outro lado, a partir da manifestação de Jesus, o cristianismo, ele faz uma releitura do Antigo Testamento. E aí, ele apresenta Jesus de uma maneira completamente diferente, ok? Ou de uma maneira, não sei se é o termo usado aqui seria de forma mais correta, mas enfim, a partir do cristianismo, a visão do Messias não está mais ligada, primeiro, especificamente ao povo judeu, porque através do cristianismo, o evangelho, Jesus Cristo, se torna acessível para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, tá certo? Então a perspectiva agora, ela é de salvação, ela é de caráter salvífico, no sentido da alma, no sentido de libertar da prisão de alma, da prisão promovida pelo pecado, e não de questões meramente políticas, tá certo? Então, isso tem um outro caráter. Então, qual a diferença? O Jesus messiânico do Antigo Testamento, ele é visto principalmente pelos judeus como libertador no sentido de poder político, libertar eles do Império Romano, enfim. Mas nós vemos em Jesus, a partir do seu advento, e a partir de todo o Novo Testamento, e a partir da história dentro do cristianismo, um Jesus que veio sim para libertar, para salvar o homem do poder do pecado, da maldição, da condenação do pecado. O Antigo Testamento apresenta, através de profecias, a imagem do Messias sobre várias facetas. O Messias rei, Messias sacerdote e Messias profeta. Por meio de cada um destes aspectos referentes ao Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa de restauração de elementos específicos que, em determinado contexto, foram perdidos, tais como emancipação política, reforma religiosa, renovação moral. Assim, enquanto os judeus liam e leem as profecias na expectativa de resoluções de problemas circunstanciais referentes a cenários imediatos limitados, nós cristãos as lemos como anúncio de respostas a problemas globais, ok? Então, não é uma questão especificamente para aquele momento, para resolver problemas daquele lugar e daquele povo. Não, o Messias veio para resolver um problema que engloba todos os seres humanos, um problema muito maior do que um conflito político. Ele veio para resolver o problema entre o homem e Deus.
Deixa eu só fazer uma observação aqui. Muito tempo na igreja, eu já vi muitas peças de teatro. E hoje em dia o teatro quase não acontece mais. Mas eu participei de muitas peças, ou eu vi muitas peças, assisti muitas peças, e a ideia que se dava é que o homem devia algo ao diabo. Sabe aquela coisa de que, seguinte, o homem tem uma dívida. A ideia que dava é que o homem... Não, a nossa dívida é com Deus. Efésios 2, lê o capítulo 2 inteiro, até o 18, você vai ver. Então, o que muitos judeus não entenderam, e ainda não entendem, é que Jesus veio para resolver um problema, primeiro, que só ele podia resolver. Problema político aí, qualquer homem pode resolver. Só que não resolveu ainda, por quê? Porque tem toda uma questão histórica em relação a Israel. Mas o fato é que problema político, problemas filosóficos, enfim, problemas militares, o homem pode resolver. Mas Jesus veio para religar o homem com Deus. Tem gente que diz assim, Jesus é meu, sei lá o quê, Jesus é meu salvador, não é minha religião. Religião significa religar. Em Efésios capítulo 2, a partir do 11, nós vamos aprender exatamente que foi isso que ele veio, nos religar, nos reconciliar com Deus. Ele veio para pagar a nossa dívida com Deus, tá certo? Colossenses capítulo 2, 13 e 14. Então, as repercussões das profecias não se limitavam ou não se limitam a um tempo ou a um povo, mas expandem-se à eternidade e abarcam toda a humanidade. Então esse Salvador, esse Messias, ele veio para a salvação de todo aquele que nele crê. Existem textos proféticos messiânicos, como por exemplo, ele tem aqui as referências, Gênesis, Deuteronômio, Isaías. Para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de através delas podermos atestar o cuidado eterno de Deus por nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improvisos. Seu plano para restaurar sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra. O entendimento plano das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias, transcende nossa limitada mente humana. Todavia, podemos descansar em paz ao saber que o personagem principal e o final do enredo sobre a epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Jesus de Nazaré, o Cristo, e nós, os que amamos sua vinda, seremos salvos por sua graça. Então veja, todas estas profecias, elas se cumpriram e vêm se cumprindo. Para nós podemos perceber o cuidado de Deus. Como eu disse no início da aula, o plano de salvação estabelecido na eternidade. Não quando Deus criou o homem, não quando o homem pecou, não quando os profetas profetizaram, não quando Cristo veio. Não. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Lá na eternidade, o plano já estava pronto. E ao longo da história, Deus vem trabalhando, Deus vem agindo para que este plano, e aí é interessante que como este plano é para homens, Deus é tão maravilhoso que ele estabelece o nosso plano, o plano dele de salvação dentro do nosso tempo, dentro do nosso relógio. Por isso que passa o tempo, por isso que passam dias. Isso só mostra o cuidado de Deus. Isso só mostra um plano projetado da maneira mais sensível e perfeita possível. O cumprimento da promessa. Tudo como o Antigo Testamento previu. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Então, cada situação, uma virgem, uma mulher, tudo certinho, como deveria acontecer, que tinha que fugir para o Egito, que seria perseguido, tudo isso estava sendo preparado, a sua linhagem, o lugar, tudo isso estava sendo preparado, e o fato de ter sido revelado no Antigo Testamento
mostra exatamente a infalibilidade, a inerrância das Escrituras e que nós podemos crer nas promessas de Deus. Ou seja, Jesus não nasce e Jesus não vem a existir como um evento insignificante. Pelo contrário, perfeitamente arquitetado e conhecido já desde os séculos passados ao seu nascimento em detalhes. Então, cada detalhe que se cumpre com o nascimento de Jesus e com a sua vida é uma maneira de enfatizar a infalibilidade das promessas de Deus e a forma maravilhosa como Deus estabeleceu o seu plano de salvação para nós. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Para a manjedoura em Belém, conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. E do mesmo lugar daquela estrebaria, flui todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Jesus é a razão de ser de todo a história. Então, Jesus é a razão. Jesus, ele é o evento. Ok? Por isso que, acreditem ou não, queiram ou não, amem ou odeiem, a história está dividida entre antes e depois de Cristo. É muito interessante, pessoas, esses dias eu estava pensando nisso, é muito interessante que pessoas digam que não creem em Deus, não creem em Jesus, não acham que ele é filho de Deus, e fazem seminários, simpósios, criam cursos, escrevem livros, gastam bilhões e bilhões ao longo da história para desacreditar algo que não existe. Isso só faz o inverso, quer dizer, se não existisse, já era. Para que gastar dinheiro desacreditando algo que é falso, algo que não existe? Mas todo esse esforço, desde o seu nascimento, para desacreditar a sua história, para desacreditar a sua divindade, só atesta ainda mais que, de fato, ele é o Cristo. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor e nosso Salvador. Para a concretização deste acontecimento, duas pessoas foram fundamentais, Maria e José. Você já imaginou o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Não há narrativa bíblica ou registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. Não. Eles assumiram todo o ônus e bônus daquela situação. Eles poderiam ter abandonado a ideia, não é? Eles poderiam, mas eles poderiam ter tido ali muitos problemas, mas eles obedeceram à voz de Deus. Interessante isso, eu acho isso maravilhoso, até como conclusão desta aula, eu acho isso aqui muito, muito importante. Quer dizer, é fantástico ver que Deus, para estabelecer o seu plano, ele sempre contou com o homem. O mesmo homem que pecou, mas ele sempre contou com o homem. Os planos de Deus para a terra e na terra são estabelecidos através de homens e mulheres que escutam a sua voz e que obedecem à sua vontade. É uma grande lição que nós podemos aprender com José e Maria, mesmo com medo, de certa forma até um pouco confusos, porque aquilo que foi dito a eles não era algo lógico, não era algo normal de acontecer, mas mesmo confusos, mesmo com medo, eles decidiram dar ouvidos e obedecer à voz do Senhor, obedecer à vontade do Senhor. Que esta seja a nossa lição, porque o desenrolar da história humana e do plano da salvação de Deus está intimamente ligado a homens e mulheres que decidiram obedecer à voz de Deus. Nós iniciamos a lição falando de um casal que desobedeceu à voz de Deus e por isso o pecado entrou no mundo. Mas um casal obedeceu à voz de Deus e por meio deles a salvação chegou até nós. O Salvador chegou até nós para mostrar o plano eterno, o plano maravilhoso, o plano lindo de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição de hoje, tratando aqui de todos estes assuntos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um forte abraço, assista a culta, compartilhe e até a próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe.